Bom dia, irmãs. Estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra do Senhor. Nossa Igreja Batista Regular, Vida e Paz, Pendotiba, Niterói. E nós estamos aqui na classe das mulheres. Domingo passado não tivemos nossa aula, por causa do nosso retiro, de verão, retiro de jovens, que foi uma bênção muito grande. Nós, então, vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós já temos estudado, Nós estamos estudando o livro de Juízes, então podem abrir suas Bíblias em Juízes, capítulo 9. Nós vamos fazer uma recordaçãozinha rápida no finalzinho do 8, mas o nosso foco hoje é Juízes 9 e 10. E antes disso, vamos orar, ao nosso Deus, pedir entendimento, sabedoria. Em Juízes 9 e 10. Obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá, pela liberdade que temos de estar aqui, abrir tua palavra, cantar louvores a ti, te adorar no lugar público agora. Nós te damos graças pela liberdade do nosso país e te agradecemos pelas nossas vidas, pela tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos esclarecer hoje, que possamos tirar lições preciosas para as nossas vidas. Abençoe cada uma das nossas irmãs, cada um que está acompanhando conosco, e que possamos ser edificados juntos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, nós temos foi dado no início, um livreto que fala do livro de Juízes, acho que todas as irmãs têm, E aqui nós temos um pequeno resumo, a introdução de Juízes, que diz: o nome hebraico para este livro é Shoftim, Juízes. É o termo usado para referir às pessoas que Deus levantou para liderar o seu povo durante esse período, entre a conquista de Canaã, quando Josué levou o povo à terra prometida, e até a monarquia, quando começaram os reis de Israel, Mas nesse período entre a conquista e a monarquia, é chamado período de juízes. Houve 13 juízes. Os juízes foram convocados por Deus para livrar Israel em períodos de declínio, de desunião, de apostasia, quando eles viraram as costas para o Senhor, depois da morte de Josué. Cada um foi importante para o povo durante esse tempo. Cada um tem uma história original de como Deus os usou. Samuel é considerado como escritor deste livro, do livro dos Juízes. O período de tempo em que esses juízes ministraram é de aproximadamente 350 anos. Então, nós temos aqui a lista com os nomes dos juízes. Vocês vão observar que o homem que vamos estudar hoje, uma boa parte da lição vai ser estudando esse homem, Abimeleque, que é um filho de Jerubaal ou Gideão. E depois nós vamos ver 2 juízes que apenas tem um versículo falando o nome deles e o tempo que eles ministraram e julgaram Israel. Continua aqui ainda o nosso resumo, a título de recapitulação. O tema do livro é derrota e livramento. A frase-chave é a condição de Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. 2 fatos se destacam: a falha completa de Israel e a graça persistente demonstrada por Deus. O livro registra 7 apostasias, 7 tempos de servidão, as 7 nações pagãs, servidão debaixo dessas nações, as 7 nações pagãs, e também 7 livramentos. Eu gosto desse ciclo, que a nossa saudosa professora Eunice fez para nós, mostrando como que acontecia. O povo pecava, se afastava de Deus, virava as costas para o Senhor. O que acontecia? Vinha derrota, opressão dos inimigos, sofrendo aos tiranos, aí finalmente se lembravam do Senhor, caíam em si, se arrependiam, clamavam a Deus. Deus então enviava o socorro, a libertação por um juiz que o Senhor escolheu. E
depois desse período, finalmente de uma paz e descanso para o povo. Só que, infelizmente, depois de algum tempo, voltavam a pecar. Então, isso pode acontecer também nas nossas vidas, né? Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, nós somos fracos e falhos. Então, esse livro, o estudo desse livro dos juízes e do que aconteceu com Israel nesse período é um alerta para nós. Nós estamos também sendo alertados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Volta para mim, né? Deus falando, volta, porque Ele é rico em perdoar. Ele é persistente em nos oferecer graça, perdão, misericórdia. Tanto é que lá em Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos construídos. Se renovam cada manhã. Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Então, vamos lá? Já estão com a Bíblia aberta em Livro de Juízes. No finalzinho do capítulo 8, nós vemos aqui o final da vida de Gideão, né? Que nós estudamos nessas 2 últimas semanas. Ele começou bem, né? Vimos isso, apesar de ser de uma tribo pequena, o menor da casa dele, né? Tem muitas dúvidas, mas o Senhor usou Gideão de uma maneira tremenda. E ele acabou mal porque ele, infelizmente, levou Israel a se prostituir após aquele éfode, né? Aquela estola sacerdotal de ouro que ele fez, e o povo começou a se prostituir através disso. Prostituir espiritualmente, né? Se afastando de Deus e se voltando para os deuses falsos. Então, aqui no versículo 27, finalzinho do capítulo 8, então, Gideão fez o éfode, aqui nós já vimos, e Jerubaal, então, teve 70 filhos, aqui faz um resuminho da vida dele, né? Teve 70 filhos que procederam dele porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu a luz também um filho, pôs por nome Abimeleque. Aí Gideão faleceu, sucedeu que depois da morte dele, os filhos de Israel se tornaram a prostituir, né? O pecado, a idolatria e a apostasia. Foram após os Baalins, os deuses falsos. Fizeram Baal Berit por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus. Os livraram da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de benevolência para com a casa de Jerubaal. Então, assim termina esse capítulo 8, e nós entramos aqui para o capítulo 9, que nos fala do Abimeleque. Mas antes, então, como aqui no finalzinho do capítulo 8 diz que Gideão teve 70 filhos, imagina? Então, para se ter 70 filhos, ele deveria ter muitas mulheres. Então, naquela época, no Oriente Antigo, né, naquela região, ter muitos filhos era sinal de poder, né? É poderoso, tem tantos filhos, tantas mulheres, né? Então, era um costume, mas sabemos que nunca foi o desejo de Deus. Para Adão, Deus deu apenas uma companheira, né? E nós vemos que até mesmo Abraão, tendo casado com Sara, ela é estéril, adquiriu uma serva, Agar, e Agar se tornou concubina e teve um filho, mas sabemos que deu muita intriga, né? Então, a poligamia, ela nunca foi o desejo de Deus, para ninguém. Só traz problema e confusão. Então, aqui nós vemos que Jerubaal, infelizmente, aderiu também a esse costume, né? Teve tantos filhos, 70 filhos. Aí nós vamos ver aqui, vamos lendo, entrando já no capítulo 9, e depois eu volto para a gente tirar algumas dúvidas, né? Então, entrando no capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o Gideão, né? Nós já entendemos porque ele também é chamado de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem só sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou o vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque.
porque disseram, é nosso irmão. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma torre. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no monte de Gerizim, no cume do monte de Gerizim, levantou sua voz e clamou e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Então, até aqui. Então, esse Abimeleque era um filho também de Jerubaal. Ele teve 70 filhos com várias mulheres, só que o Siquém, o Abimeleque, parece que era um filho assim, não era considerado como filho, né? Porque ele era filho de uma concubina que morava em Siquém, porque a terra do Gideão, do Jerubaal, era Ofra, nós já vimos isso, né? Em Manassés. Então, na tribo de Manassés. Siquém também está ali, na mesma tribo, né? Nós podemos ver no mapa. É tudo no mesmo local, só que havia uma certa distância. Então, pela mãe de Abimeleque ser uma concubina, talvez não era uma esposa oficial, ela ficava na família dela, né, com os pais dela, esse tempo. Não sabemos a idade desse Abimeleque, a Bíblia não revela. Mas como dá a descrição de que Jotão é o filho menor dos 70, possivelmente Abimeleque também era um dos mais velhos. Só que havia como aquela intriga, né? Eles não estavam mais próximos dos outros irmãos, o Abimeleque. E assim que seu pai morreu, nós podemos deduzir que Abimeleque achou que era a oportunidade dele, agora eu vou reinar, né? E interessante pensar nisso, o nome dele nos dá alguma dica. O nome, Abimeleque. Pai, né? Abimeleque é o rei, né? Então, meu pai é rei. Então, eu sou filho de rei, vamos dizer. Esse nome, óbvio, foi dado pela mãe, né? Ou pelos parentes dele. E ele se achou no direito de reinar. Poxa, meu pai não quis reinar. Nós lembramos que Jerubaal, o Gideão, foi o povo de Israel, depois daquela batalha contra os midianitas, falou, reina sobre nós. Ele falou, não, o Senhor vai reinar sobre vocês. Ele não quis, Gideão. Então, Abimeleque viu que agora era a hora, era a oportunidade dele. Então, o que acontece? Ele não segue, vamos dizer, o exemplo do seu pai, em orar a Deus e pedir, Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso mesmo, né? Lembra que Gideão pôs o velo, né, que foi molhado, uma hora estava seco. Gideão foi chamado pelo Senhor para livrar Israel como juiz. E mesmo assim ele tinha dúvida, porque ele olhava para a sua fraqueza, para a sua incapacidade. Agora Abimeleque não. Ele se achou, nossa, Abimeleque, filho de rei, filho, né? Meu pai é rei. Vamos lá, né? Vamos enfrentar. E, então, nós vemos aí o contraste. Abimeleque não orou, não pediu. Será que Deus quer que eu reine? Será que eu tenho capacidade? Ele foi, como diz, pela sua própria conta e risco, né? Então, nós vemos aqui Siquém, essa cidade, nós vemos no nosso mapa, no mapa que vocês têm, tem o nome Siquém, que é uma das cidades de refúgio, né? Na tribo de Manassés. Nós temos um mapa maior aqui. Então, Siquém está aqui, e ali ele queria reinar, e ele pediu apoio da sua família, porque concubina de Siquém era a mãe dele, né? Então, ele foi pedir apoio para a sua família, os tios, né? E houve aquele acordo, vamos lá. Só que o que aconteceu? Alugaram homens aqui ociosos, levianos, né? Nós acabamos de ler, e ele veio à casa de seu pai, a Ofra. O que ele fez? Matou. Ele ia matar os 70, só que o Jotão escapou, né? 69 homens ele matou. Veja que maneira de começar, né, um reinado, ou a julgar Israel, né, seja o que for que ele quisesse fazer sobre Israel, olha a maneira de começar. Completamente fora
aos princípios de Deus, à vontade de Deus, né? Então, aqui o que acontece? Ele mata, chega lá e mata os irmãos, só que o Jotão menor escapa, ele se escondeu, né? Então, Jotão, aqui ele vai pronunciar uma parábola, mas antes de entrar na parábola de Jotão, só queria dizer uma coisa, relembrar-nos. Siquém, essa cidade de Siquém, ficava a 65 quilômetros ao norte dos montes Ebal e Gerizim. Lá atrás, esses montes Ebal e Gerizim foram que Deus escolheu para pronunciar a bênção e a maldição. Deus falou para Moisés, quando vocês entrarem na terra prometida, né, tem o monte Ebal e o monte Gerizim. Pronunciar a maldição e a bênção. E Josué, quando entrou, nós vemos isso no último capítulo de Josué, ele, de fato, ele renova a aliança nesse local, ali em Siquém. E mais um detalhe sobre Siquém, Shequem, né? A pronúncia. Os ossos de José foram sepultados ali. Olhem que tribo, filho. Lembra que Manassés era um dos filhos de José? Que nós até vimos, porque a rivalidade, né? Os rabiscos, né? De Efraim são melhores do que a colheita de Manassés. Os dois filhos de José. Então, Manassés e Efraim não podem estar pertinho uma da outra. E aqui, os ossos de José foram sepultados nesse local, que era herança de José. Então, José teve duas porções, vamos dizer. Ele funcionou como filho primogênito, no lugar de Rúben, né? Então, José recebeu duas. Os dois filhos dele foram as duas filhas de Israel, Manassés e Efraim. Porque Deus quis assim, né? Deus honrou José com isso. Então, eu estou citando isso para ver como que é uma ironia, né? É uma tristeza. Os ossos de José sepultados naquela cidade, ali Josué pronunciou a bênção, fizeram aliança. Lembra no final do livro de Josué, como ele foi solene? Olha, vocês têm o Senhor diante de vocês. Vocês querem servir o Senhor? Sim, nós queremos. Olha, as suas palavras são testemunhas, né? Então, Josué, ele chamando a atenção do povo, mas nós vemos que após a morte de Josué, após a morte dos anciãos, aqueles homens mais velhos que estavam dentro de Josué, cada ano o povo foi se afastando do Senhor. Então, é o momento que nós estamos vivendo agora, com esse Abimeleque, filho de Jerubal, querendo chegar ao poder, é uma fase terrível, né? Ninguém se lembrou de Josué, ninguém se lembrou de José, o ancestral deles, que deu um excelente exemplo de dependência de Deus, né? Tudo ficou para trás. Então, pronto, Abimeleque matou 70 filhos, 69 filhos, escapou um, o Jotão. O Jotão, contaram para ele, aí o Jotão, veja só o que acontece, vamos continuar lendo, versículo 7, o que o Jotão faz? Então, dizendo a Jotão, contaram a ele, né, o que aconteceu, o que ele fez? Ele se pôs no cume do Monte Gerizim, que ficava próximo a essa região de Siquém que nós estamos falando, o monte da bênção, do acordo entre Israel e Deus. Jotão subiu ali naquele monte e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Veja, prestem atenção, é uma parábola, né? Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, negando, né? Não queria, nem a oliveira, nem a figueira. Agora, então, eles disseram, as árvores foram falar à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vejam bem, ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano.
Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agisses, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sob uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, fugiu e foi para Beer. E ali habitou por meio de Abimeleque, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, vamos parar aqui. Deu para entender a parábola? O Jotão escapou da matança e eu creio que ele, inspirado por Deus, possivelmente havia temor no coração de Jotão, e ele ficou indignado, né, pela atitude desse meio-irmão Abimeleque. Ele foi subir no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, né, e foi até lá. Quase como que tentando relembrar ou chamar a atenção do pessoal que aquele monte tinha significado para eles, o Monte da Bênção, o Monte do Acordo. E ele faz essa parábola, né, convidando a oliveira, a figueira e a videira, como que as árvores chamando essas árvores para reinar, essa árvore para reinar sobre ela na floresta. Ninguém quis. Então vão o espinheiro. E o espinheiro, ele nem fala que quer, mas no sentido, o espinheiro fala, se vocês vêm se abrigar debaixo da minha sombra, será que o espinheiro dá sombra? Que é um arbusto baixo, né? Cheio de espinhos, talvez com poucas folhas. Então, é uma ironia. Isso já está apontando para o que vem à frente, o que de fato vai acontecer. Então, ó, tá bom, se esse espinheiro vai servir de sombra para vocês, tudo bem. Esse espinheiro pode lançar fogo sobre vocês e também vocês sobre o espinheiro. Quer dizer que ali não era uma coisa saudável e nem correta. Era algo totalmente fora de normal, né? E Jotão pronuncia essa parábola, quase como uma profecia, poderíamos dizer assim, e ele foge, né? E o que acontece, nós vimos aqui? Abimeleque ouviu os cidadãos de Siquém, com certeza ouviram, mas não fizeram caso. E prosseguindo aqui na leitura, veja no versículo 22, Abimeleque dominou por 3 anos sobre Israel. Havendo já dominado por 3 anos, não sabemos o que ele fez nesse período, né? O que ele fez, por onde ele andou, a Bíblia não nos dá detalhes, mas fala que ele já havia dominado por 3 anos. O próximo versículo 23, o que acontece? Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Então, olha só, o que acontece aqui? O próprio Senhor entra. Até aqui parece que o Senhor permitiu, né, todas essas coisas. Sempre o Senhor, ele permite, né, ele endurece, ele amolece, ele levanta, ele abaixa. O nosso Deus é soberano. Então, nós não podemos perder isso de vista. Esse livro tem acontecimentos terríveis, né, trágicos, ainda mais para frente. Nós poderemos até dar uma pincelada no que acontece no final do livro de Juízes. Mas Deus não deixou. O seu trono continua sendo soberano. Ele tem uma agenda que ele vai cumprindo, né? Os seus propósitos dia a dia, ano a ano. Então, aqui, o que acontece? Nessa altura, depois de Abimeleque já ter reinado 3 anos, ter dominado, aí o Senhor envia um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Aí começa, né? A intriga aqui. Então, tem um relato longo, eu separei só alguns trechos para a gente ler, porque realmente tem muita coisa aqui, muitos detalhes, né? Mas aqui nós podemos ver violência e guerra, mortes pela mão de Abimeleque,
o Senhor levanta aqui esse homem, Gaal, filho de Ebed, no versículo 28. Ele como que afronta Abimeleque. No versículo 28, eu vou ler com vocês. Gaal, né? E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque? E quem é esse quem? Para que sirvamos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebul, seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Aí o Gaal diz, se esse povo estivesse na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. E diria a Abimeleque, multiplica o teu exército e sai. Então aqui é um ciúme, né? Uma intriga, uma briga pelo poder. E aqui, então, fica essa intriga, né? Entre Gaal e Abimeleque. Esse Zebul é um governador da cidade. E nós vemos que daqui para frente começa um colocando contra o outro. Gaal fala mal de Abimeleque para Zebul, Zebul fala para Abimeleque, depois eles começam a se desentender, né? Então, aqui nós vemos, eu estou avançando, né? 39, o Gaal, então, sai à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. Então, Abimeleque ganhou do Gaal, que se levantou contra Abimeleque, né? Foi uma vitória aqui. E continua, versículo 42. Sucedeu que no dia seguinte, o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo, repartiu em 3 tropas, pôs emboscadas no campo. Olhou e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque foi colocado para reinar sobre esse povo, mas agora ele está ferindo o seu povo. Então, de fato, a parábola de Jotão, saia fogo dos pinheiros sobre os cidadãos de Siquém e venha fogo dos cidadãos para Abimeleque. Então, aí só houve confusão e uma briga de um contra o outro, né? Veja o 45. Abimeleque pelejou contra a cidade, todo aquele dia tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Aí ele sobe ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão um machado, cortou um ramo de árvore e levantou, pôs no seu ombro e disse ao povo, o que vocês me deviam fazer é apressar-vos e fazer a mesma coisa como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo, seguiu Abimeleque. E pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles. De modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Imagina, gente, que matança, que destruição. Nós, olhando para trás, vendo os outros juízes, né, Otiniel, Baraque e Débora, mesmo Gideão, eles livravam Israel dos inimigos. Só que aqui, o povo de Siquém constituiu Abimeleque para livrá-los, né, para lutar por eles, só que ele vai e mata o pessoal. Então, ele está matando os próprios que o elegeram rei. Mas isso mostra o quê? Começou errado. Deus queria que Abimeleque reinasse sobre Israel? Deus o escolheu como juiz? Tanto é que na nossa lista ele não está aqui. Né? Mas eu achei que valeria a pena contar essa história. Porque nós tivemos muitas lições, né? Então, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ai daquele que fala pelo Senhor quando o Senhor não chamou, não mandou. O Senhor, ele vela sobre a sua palavra, ele tem sua agenda e ele levanta quem ele quer, na hora que ele quer, né? Com um propósito específico. Nós vimos com Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo ali escondido. Chega o anjo do Senhor, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele, que é isso, né? O Senhor estava escolhendo Gideão.
Débora, a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor a Débora e ela foi falar com Baraque. Baraque não se voluntariou, não enfrentou ninguém. Então, minhas irmãs queridas, o nosso Deus é assim. Ele levanta, ele chama, mas ele quer que a gente se disponha e espere a orientação dele, né? Espere o tempo dele e vá na força do Senhor, porque é ele que peleja por nós. Então, veja a matança aqui no versículo 49. Uns 1000 homens e mulheres. E as crianças? Onde há homens e mulheres, há criança também, né? Não está referido. Aí, veja, não para aí, continua. Versículo 50, vamos ainda lendo mais o relato. Então, Abimeleque foi a Tebes, uma outra cidade, a mais ou menos 16 quilômetros ali de Siquém. E ele foi a Tebes. E a sitiou e a tomou, cercou a cidade. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela. Fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Mas aí é que entra em cena uma mulher. Gente, Deus usa mulheres. Mulheres fracas como você e eu. Como Jael, uma habitante de tendas, como Elice nos bem lembrou, ela estava acostumada com a estaca e o martelo, né? Porém, ela não era de a guerra. Ela não enfrentava homens em batalha, mas no momento certo, Deus colocou na mente dela, quando o Císara vinha chegando, de repente uma estratégia e tudo aconteceu como a gente já estudou, né? Ela conseguiu travar a estaca com o martelo na ponte, né? De Císara, e assim, o capitão, né, dos exércitos ali, ele foi combatido por Jael, ele foi dominado por Jael. E aqui, então, entra em cena. Veja, o povo está cercado, está no alto da torre, no eirado, né? No telhado já não tinha mais para onde subir, só se um helicóptero viesse e resgatasse o povo, né? Mas o que aconteceu? Porém, estavam cercados, o Abimeleque estava pronto para incendiar também essa torre de Tebes. Uma mulher desconhecida, a Bíblia não fala o nome, lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Eu trouxe aqui, eu não tenho mó, não tenho pedra. Se tivesse, eu não ia conseguir transportar até aqui. Só para termos uma ideia. Isso aqui é um cesto indígena, né? De palha. De cipó, né, da floresta amazônica. Então, para a gente ter uma ideia, esse instrumento culinário antigo das mulheres era uma pedra grande, né, uma rocha maior, que era cavada, fazia uma pequena vala, né, com uma saída, e havia uma pedra que ficava em cima da outra pedra. Na verdade, eram duas pedras, né? Forma circular, com um furo no meio, havia uma madeira ali, ou de alguma maneira eles tinham como girar a pedra superior sobre a rocha embaixo, e os grãos ficavam entre as duas. Pode imaginar? Isso. E vai virando, e o grão era triturado, né? Aquele grãozinho, então ia fazendo assim. E aquele pozinho, que é o nosso trigo, né? Ia ficando. Tinha. Então, mesmo no Brasil, no Nordeste. Sim. Para girar. Tem um buraco na pedra. Isso. Ali botava milho e botava. Rodava. Então, ali era trigo, cevada, né? Porque naquela região era isso que eles plantavam. Então, essa daqui é para termos uma ideia. O comentário que eu vi, ele diz que a pedra superior, porque ela pegou a pedra de cima, né? Que era uma pedra um pouco menor do que a rocha. Seria assim, uns 4 dedos mais larga do que essa, 45 centímetros mais ou menos de diâmetro, e um pouco aqui, porque é um cesto, um pouco mais abaixo, mas seria uma espessura assim. Então, você pode imaginar uma pedra assim, e com um furo no meio, ela pegou, aqui diz um pedaço de uma mó. Pode ser que essa pedra, já de tanto uso, estava quebrada, ela pegou apenas um pedaço, né? E ela teve essa ideia. Imagina, os homens estavam ali, havia homens, mulheres, crianças, principalmente, e Deus deu essa ideia, assim, rápida, né? Como? O que fazer? Ela imediatamente pegou, eles estavam no eirado, então eles estavam olhando de cima, né? Estavam no telhado da torre,
e ela pôde ver o Abimeleque, talvez ali forçando, ou já com ramos, né, para pôr fogo, e ela simplesmente pegou aquela moia. Então, veja a coragem, a ousadia, e no sentido, a força de uma fraca, né? De um fraco contra um homem forte que já tinha matado mais de 1000 ali atrás e estava disposto a matar. Então, ele não era o juiz. Ele não foi escolhido para livrar Israel da mão dos seus inimigos. Então, num sentido, ela fez justiça do Senhor sobre a mulher. Deus usou essa mulher, assim como usou Jael lá atrás. E com o instrumento que Jael possuía, um instrumento que essa mulher também possuía. Essa mó era coisa que toda mulher conhecia, né? As meninas já eram treinadas desde pequenininha, via a mamãe colocando os grãos, quem sabe ajudava a mamãe a colocar os grãos ali e girando, e aí a farinha ia saindo, iam tirando, né? Então era algo do dia a dia. E essa mulher, que não temos um nome, mas é uma heroína, né? É uma mulher valorosa que entrou no momento certo. Então, ali, ela quebrou-lhe o crânio. Jael enfiou a estaca, né? E essa mulher rachou o crânio dele. Imagine, ele lá embaixo já talvez ensanguentado, mas ele ainda teve orgulho suficiente. Veja só o que ele fala aqui. Então, olha, ele já com o crânio quebrado, então chamou logo ao moço, que levava as suas armas, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. Olha o orgulho masculino. E o moço o atravessou e ele morreu. Mas eu duvido que essa história não foi contada por todo. Tanto é que está registrado aqui, né? Até hoje nós sabemos que pela mão de uma mulher, uma dona de casa comum, o Senhor fez esse livramento, né? Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se, cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Então, que história, né? Que relato tremendo. Veja como nós podemos aprender, mesmo com histórias trágicas. Mas não deveria falar sobre isso, né? Uma mulher jogando uma pedra na cabeça de um homem. Imagine a cena. Mas está registrado. Se o Senhor registrou com detalhes, e é a palavra do Senhor, e toda a Escritura é inspirada por Deus, é que a gente lê. Aí mostra que Deus usa quem ele quer. Justamente, Deus usa quem ele quer. E ele faz tudo bem. Ele não tardou. Mas poderia ter impedido de Abimeleque matar 70 homens. Os planos de Deus são perfeitos. Nós não podemos questionar. Nós lemos, refletimos, procuramos aprender e procuramos aplicar na nossa vida. Assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que é o autor da palavra. Então, assim nós vimos a vida de Abimeleque e também teve um fim trágico. Os moradores de Siquém, os habitantes de Siquém, que fizeram com que ele chegasse ao poder, também foram julgados. Morreram muitos. Então, como que caiu fogo de Abimeleque sobre eles e deles sobre Abimeleque. Um espinheiro, né? Reinando sobre árvores. O que ele poderia oferecer? Nada. Então, a parábola, né? Aquela ilustração das árvores que buscam um rei para si, foi só uma ilustração do que aconteceu nesses dias. Então, aqui nós já vamos entrando para o capítulo 10, que ainda vamos estudar também o capítulo 10, que é um pouco mais curto. Agora, já no capítulo 10, nós vamos ver... Agora, nós voltamos para a nossa lista de juízes, tá? Abimeleque foi um parêntese, em que vocês podem ver que depois de Débora veio Gideão, na nossa listinha, e o próximo é Tola e Jair, 2 juízes do capítulo 10, que nós ainda vamos estudar hoje. Porém, antes de entrar nesses 2 juízes, que tem muito pouco sobre eles, eu já gostaria de refletir com vocês o que a gente aprende sobre essa história aqui de Abimeleque, os cidadãos de Siquém,
essa mulher que o Senhor usou para derrotar esse homem mau. O que o homem semear, ele vai colher. Isso é uma lei infalível do nosso Deus. É o justo juiz. Ele reina. Ele é o rei das nações, é o rei de toda a terra. Né? O que o homem semear, ele vai colher. Deus não deixa impune. Deus é o grande juiz, é o rei de toda a terra. Então, ele julgou Abimeleque. Abimeleque pensou que poderia reinar, pensou que poderia, né, fazer tudo do seu jeito, mas não foi. Então, 3 anos, Deus o tolerou. Depois, o Senhor enviou esse espírito de intriga, né? Entre ele, Gaal, Zebul, toda aquela intriga, e ele não acabou bem. Então, realmente, o que se semeia, aquilo vai ser colhido, né? E é um alerta para nós, embora filhos de Deus, nós temos a orientação do Senhor, temos o seu Espírito que está em nós, né? Que quer nos dirigir, nos orientar, mas se nós nos desviarmos da sua santa palavra, cada dia, né? Meditando, voltando para o Senhor, nós podemos semear coisas ruins, atitudes erradas, palavras erradas, e nós vamos colher depois. Então, que o Senhor nos ajude, né? A guardar o nosso coração, a buscar sempre o Senhor. E assim que cairmos, errarmos, voltar para Ele, né? Nós estamos estudando isso. É um ciclo, né? Pecamos, ó Senhor, pequei, me arrependo, volto, e assim nós vamos, dia a dia, né? Nosso ciclo também. Outra coisa interessante de tirar como lição. Deus pode usar o fraco para derrotar o forte. Nós já vimos em Israel, né? E agora vemos nessa mulher anônima, um nome desconhecido, que Deus a usou no momento chave, né? Na hora certa. Que pontaria, irmãs! Que coragem que se errasse. Seria a primeira. Quem foi que jogou a pedra? Né? Imagina a cena. Mas ela foi. Então, vemos a mão, o agir de Deus na vida dessa mulher, tendo a ideia, tendo coragem e a pontaria, e atingiu em cheio, né? Assim, lembra de alguém que teve uma pontaria certeira? Nós vamos chegar lá também, né? Girou, 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 e a pedra, né? Aí era um menino, né? Um rapazinho. É outro fraco que foi usado para derrubar o forte. Esse é o nosso Deus. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são nada, né? E fala, uma mulher tem força. Mas olha que coisa que nós já temos visto, né? Então, mais uma vez, nós nos lembramos de vigiar e orar sobre os nossos lares, para que Deus nos use e para que possamos derrotar o mal que deseja invadir os nossos lares. Então, é uma lição também para nós. Essa mulher estava ali, ela defendeu a cidade, defendeu muita gente. E nós estamos no nosso lar. Algumas de nós é a única crente no lar. E estamos ali como essa mulher, né, vigiando, o inimigo está chegando. Como vamos fazer? Vamos levantar uma pedra de moinho tão pesada? Não. Nós vamos levantar os nossos corações a Deus em oração, intercedendo, e Deus nos dá força para falar uma palavra certa na hora certa, né? Para falar menos, às vezes não falar. O que é o mais difícil para nós, o mais difícil para nós, como mulheres, é não falar. Justamente, às vezes o silêncio e a oração, Deus age, calar-vos, quieta, eu vou agir. Né? Parar, estar parado, estar quieto. Então, são lições que eu tirei para nós nessa situação da mulher. Então, agora nós estamos entrando no capítulo 10, e já vamos indo para o final da nossa aula. São 18 capítulos, vamos então ler. Capítulo 10 de Juízes. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Então, nós temos aí o mapa das tribos, né? Issacar fica um pouquinho acima de Manassés. Ali, Issacar, uma outra tribo. E habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos. Então, esse, como eu disse para você, o nome dele consta aqui na lista dos juízes, tá? Então, esse foi levantado pelo Senhor e ele julgou a Israel por 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Então, aqui não sabemos a duração, né, da opressão que Israel sofreu.
Mas ele reinou por 23 anos e a terra teve descanso por 23 anos. E, em seguida, logo depois dele, se levantou também o Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamaram Avoth Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Então, aqui nós vemos, irmãs, já vamos pelo outro lado do rio. Veja aqui, o Rio Jordão. Então, nós, por enquanto, estávamos aqui com os juízes, né? Desse lado. Mas agora fala de Gileade, que é uma outra cidade também, cidade refúgio. Cidade refúgio, que é essa bandeirinha dele. Então, agora nós estamos indo para o lado de lá. Porque Israel veio do Egito, fez a volta e entrou por aqui. Eles poderiam subir por aqui para a terra. Mas devido à incredulidade deles, o Senhor os fez vaguear pelo deserto 40 anos e eles deram uma volta. Olha, irmãos, que volta! Poderiam fazer isso, mas eles fizeram. Aliás, eu estou pedindo, né? Sim. Vem e vai e entraram, por isso eles atravessaram o Jordão. Quando Josué atravessou o Jordão, foi aqui, ó. O mar vermelho foi aberto aqui. Isso. Então, agora nós vemos Gileade, quando fala de Gileade, já está do outro lado do Rio Jordão, que é a referência, né? Ocidental, oriental. Lembra aquelas tribos que ganharam herança do lado de lá? Rúben, Gad, a meia tribo de Manassés. Então, agora é uma referência já do lado oriental, né? Além do Jordão. Tinha então, tinha 30 filhos, é um detalhe que eu não sei a razão porque esse detalhe está aqui, mas é muito interessante, o Jair. Então, possivelmente, ele também possuía mais de uma mulher, né? Com 30 filhos, então era um homem poderoso, né? E vamos seguindo. Então, Jair morreu, foi sepultado em Carmon. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, serviam aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 7, e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão. Está vendo? Nós estamos falando além do Jordão? Na terra dos amorreus, olha. Além do Jordão, quando fala além do Jordão, é para o lado de cá. Né? Até agora nós estamos Manassés, Efraim, Sacar. Então, além do Jordão, olha, Moab, Edom, Amon também está por aqui. Né? Então, eles estão se referindo agora além do Jordão. Até os filhos de Amon passaram no Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam quando a mim clamasses, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Vosso Senhor falando. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos seus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa.
Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então, até aqui. Aí nós vemos, após a morte desses dois juízes, Tola e Jair, o povo se torna a fazer o que era mal, servir os deuses Astarote, Sidom, toda a influência desses povos que não foram conquistados, né? E nós vimos que Josué falou: olha, ainda tem muita terra para vocês conquistarem. Vão adiante, né? Sejam valorosos. Buscarem. Se eles buscassem ao Senhor, orassem ao Senhor, pedissem: Senhor, nos guia para onde vamos, sempre consultando a Deus e se lembrando das promessas do Senhor, eles dominariam toda a terra. Esse era o desejo de Deus. Mas o que eles fizeram? Foram poupando um, poupando outro. Não, deixa esses aqui, deixa esses aqui. Aí o que aconteceu? Os povos influenciaram Israel. Era para Israel influenciar os povos. E falar: olha, que Deus é como esse. Olha o que ele fez por nós. E mostrar a grandeza do nosso Deus, as leis justas de Deus. Né? Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que pensa até no pobre, né? No aflito, no oprimido. Não, eles esqueceram completamente do Senhor e foram se misturando com os outros povos. Por isso chegaram a esse ponto. Né? Então, nós estamos percebendo isso. E o Senhor fala com eles, né? Não sabemos de que maneira o Senhor usou uma pessoa, não fala aqui. Quem o Senhor usou para falar essas palavras que estão aqui, né? O Senhor falando: eu não livrei vocês, sidônios, os egípcios, mas vocês viraram as costas para mim, então agora eu não vou livrar mais vocês. O Senhor falando para Israel. Mas Israel ainda: não, Senhor, pecamos. Olha, nos livra só dessa vez. Nós vamos ser bonzinhos daqui para frente. Mas, no versículo 16, diz que eles tiraram os deuses alheios do meio deles, serviram ao Senhor, se angustiaram, né? Então, os filhos de Amon se reúnem, se acampam em Gileade, que nós vamos ver no próximo domingo, né? Que já é do outro lado do rio, né? Possivelmente na região aqui de Gade, né? Na tribo de Gade, que Gileade está bem aqui no norte do território de Gade. E eles estão ali orando, conversando, pensando, né? O povo de Israel querendo uma ajuda, percebendo que está na hora de vir um libertador, né? Eles estão reunidos, os inimigos também vão atacar, então vamos parar nesse ponto. Os amonitas estão aqui preparados para atacar, no versículo 17, se reuniram, se acamparam em Gileade, mas também os príncipes de Israel estão ali congregados, se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar? Ou seja, precisamos de um líder, né? Ou seja, precisamos de um libertador. E que é quem nós vamos estudar domingo que vem. Já vou até falar o nome. Jefté. Jefté é uma história também muito interessante. Muito interessante. E nós paramos aqui, né? E vamos, então, ficar preparadas para a próxima lição. Vamos estudar mais um juiz. Esse também consta na nossa lista. Vocês podem ver lá Jefté, que nós vamos ver Jefté no capítulo 11. Ele lutou contra Amon, né, os amonitas. E foi um período curto, né? A duração 6 anos, descanso foi mais ou menos 6, e possivelmente ele era da tribo de Gade, sendo que fala de Gileade, que fica na tribo de Gade. Então, até aqui, vamos encerrar essa parte da oração, dando graças a Deus pelo tempo que pudemos passar juntos. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor é soberano, usa quem o Senhor quer, mesmo os fracos, e a quem o povo comum não dá nenhum valor, as pessoas que olham para os grandes, para os poderosos, mas o Senhor busca o coração quebrantado, humilde, que depende do Senhor. Então, nós te damos graças, pedimos que o Senhor nos ajude a viver para ti, considerando sempre, Pai, as lições da tua palavra. Possamos crescer juntos e aprender cada dia mais o Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo que tivemos aqui meditando na tua palavra. Em nome de Jesus.
Então, até a próxima semana, para a nossa próxima aula.